Ele deu todas as oportunidades para ela ter uma vida super tranquila, né, uma vida como a dele, de repente tá ajudando as outras pessoas também, e olha o que que ela dá em troca, né. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história de Ejaz Ahmad. Ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1962 em Faisalabad, no Paquistão. Os pais do Ejaz eram indianos e por esse motivo, desde pequeno, ele já falava hindi e árabe. O Ejaz tinha 2 irmãos e ele era o caçula da família, e quando ele era ainda bebê, o pai dele acabou falecendo e a mãe criou todos os filhos sozinha. Mas financeiramente as condições da família eram muito boas, porque o pai dele era um empresário e eles tinham uma vida bem tranquila. E em 1980, o Ejaz vai estar com 18 anos nessa época, ele teve um acontecimento muito traumático na vida dele. A mãe dele acorda ele no meio da noite, fala que ele tem que ir para os Estados Unidos, que ele precisa estudar lá, precisa fazer a faculdade para garantir um melhor futuro para ele. E ela também revelou para ele que ela tinha uma poupança lá com dinheiro guardado que era dele para ele usar para ir lá para os Estados Unidos. E assim que ela vai falando isso tudo para ele, ela tá passando mal também ao mesmo tempo e pedindo para ele, me promete, meu filho, que você vai fazer isso, você vai para os Estados Unidos e vai ter um futuro melhor. E ele acaba prometendo, né? Prometo, mãe, aquela coisa. E ali a mãe dele dá os últimos suspiros e desmaia no quarto dele. Ele chama a ambulância chega e tal, leva ela para o hospital. Mas já era tarde demais, porque chegando no hospital, eles já avisaram ele que a mãe dele tinha tido um ataque cardíaco e que realmente ela tinha perdido a vida naquele dia. Depois disso acontecer na vida dele, então, é claro que ele faz tudo o que a mãe pediu. Ele realmente começa a estudar inglês, em 2 anos ele já era fluente, então ele se muda para os Estados Unidos e vai morar em Memphis, e é aqui onde tudo vai acontecer. Ele se forma em engenharia, também faz mestrado na Universidade de Memphis e outro mestrado na Universidade de Mississippi, e os amigos também contam que ele era uma pessoa super divertida, que ele adorava convidar os amigos para jantar em casa e que ele mesmo cozinhava os pratos típicos do país dele e que adorava ver todo mundo feliz e todo mundo rindo também. E na vida adulta, o Ejaz, ele se torna um empresário. Ele tinha 2 postos de gasolina, um mercado de peixes e uma loja no shopping de Memphis chamada de Regal Imports, onde ele importava roupas, joias, bolsas e muitas coisas lá do país dele. Além disso, também ele trabalhava com o mercado imobiliário e ele alugava alguns apartamentos ali na região. E mesmo sendo um homem rico, ele era muito simples e fazia muita caridade também. Ajudava amigos que estavam passando necessidades e se alguém precisava de um lugar para dormir, ele oferecia a própria cama e dormia no sofá para que essa pessoa então não fosse dormir na rua, né, num lugar frio e tal. Ele também costumava cozinhar e levar essa comida para moradores de rua da região. Agora, do lado amoroso da vida dele era um pouco mais complicado, porque o Ejaz, ele era muito religioso, ele era muçulmano e, seguindo as leis da religião dele, ele não poderia então estar assim namorando meninas todo o tempo, né? Se ele então fosse começar realmente um relacionamento com uma mulher, era então para se casar com essa mulher. Então os amigos contam que ele não costumava namorar, ele só flertava de vez em quando com uma mulher ou outra, mas é aquela coisa que ficava no sorrisinho e tal, nada muito sério. Mas isso tudo vai mudar em 1988. Nessa época, o Ejaz estava com 26 anos e ele conhece a Lori. No primeiro encontro que ele teve com ela, ela canta uma música e ele já se apaixona ali pela voz dela e por ela também. Eles combinam então de ir no cinema e jantar e dali eles realmente começam a namorar. A Lori tinha já um filho de um outro casamento e o Ejaz, ele era essa pessoa também muito família, sabe? Ele gostava de crianças e tal, e ele se apegou muito ao filho dela também. Então, nesse mesmo ano de 1988, o Ejaz se casa com a Lori. O casamento deles foi feliz, mas nem tanto, porque a Lori, ela vinha de um casamento bem complicado antes com o ex-marido, então ela tinha ali alguns traumas, era difícil, sabe, para ela estar com um homem ali casada novamente. Ela acaba pedindo o divórcio, mas acaba desistindo desse divórcio no meio do caminho
Então, o próprio Ejaz fala, não, vamos se mudar então e vamos morar todos juntos na casa da sua mãe, talvez ali num ambiente mais familiar você esteja mais tranquila. E eles fazem isso realmente, o Ejaz se muda para a casa da sogra, fica morando por lá mais um tempo, e nessa época que eles estão lá, em agosto de 1991, nasce o primeiro filho do Ejaz, um menino chamado Jordan Tariq. O Ejaz, ele gostava muito de criança e ele continuou ali fazendo as coisas com o filho dele, então, e também com o enteado. Levava os dois frequentemente a jogos de futebol, gostava muito também de curtir o Halloween, que é muito comum lá nos Estados Unidos, né, eles saírem nessa noite e tal para assustar as outras crianças e tudo. E eles contam também os amigos que ele adorava também ir nas festas onde tinha fogos de artifício e levava então o enteado e o filho junto, né, para curtir os fogos e tal. Então ele era bem esse paizão de família. Mas mesmo tudo parecendo estar super bem ali na vida dos dois, na verdade o casamento não estava indo muito bem não. E em 1995 eles acabam realmente se divorciando. O Ejaz então se muda, claro, né, sai da casa da sogra, que agora virou ex-sogra, e ele volta a morar sozinho, mas é muito importante falar também que eles não brigaram, tá? Ele e a ex-mulher, então. Esse divórcio foi bem tranquilo e eles continuaram super amigos e o Ejaz também era muito, mas muito amigo da ex-sogra, que vai fazer grande diferença aqui na nossa história, tá? Guarda bem essa informação aqui da ex-sogra também. Então, com o tempo livre, ele continuou a se dedicar à caridade novamente. Então, um dia, um amigo dele fala que tem uma mulher passando dificuldade. Essa mulher se chama Leah Joy Ward. Ela nasceu em 19 de dezembro de 1976. A mãe dela era professora e o pai dela era trabalhador de fábrica e ex-militar. E ela também tinha 2 irmãos. Os pais dela eram bem controladores e muito religiosos. Eles eram cristãos e na casa deles ninguém podia beber bebidas alcoólicas e também não podiam assistir TV. Então a casa dela era cheia de regras, mas depois da 5ª série ela começou a se revoltar. Não fazia lição de casa, falava mal com a professora e tal. E essa atitude dela continuou na adolescência também, que foi quando ela começou realmente a beber muito e a usar substâncias ilícitas. Bom, a Leah, então, ela começa a tentar fugir de casa várias vezes. Ela vai pegar o carro da mãe dela um dia para tentar fugir, mas ela acaba batendo esse carro em algum lugar e a polícia chega e leva ela para a delegacia. Então, aqui vai ser a primeira ficha, né, que ela vai ter. A primeira, tá? De muitas. E nessa época, ela estava com 14 anos, tá? Que ela bateu esse carro aí, então por isso que ela foi fichada, porque ela não tinha carteira de motorista. Bom, passa-se algum tempo ali, então ela pega o carro, o caminhão, na verdade, do irmão dela e faz a mesma coisa. Tenta fugir e bate esse caminhão, parece que ela bateu num trailer. E também a polícia chega novamente e novamente ela é fichada lá. Parece até que ela ficou presa por algum tempo. Os pais dela não conseguiam controlar ela e acabaram colocando ela várias vezes em hospitais psiquiátricos ali para tentar ajudar, tentar tirar ela desse caminho aí das substâncias ilícitas também. Não dava muito certo. Depois de um tempo, eles acabaram realmente internando ela por 6 meses em um lugar lá, algum órgão do governo. E depois que ela retornou, parecia que ela estava bem, mas ela voltava tudo novamente. Bom, com 17 anos de idade, ela acaba engravidando de um cara. Os pais ficaram felizes com a gravidez. Eles pensaram que ela seria mais responsável, porque ela seria mãe e tal. Só que os pais obrigaram ela a se casar com o pai da criança. E ele realmente aceitou e os dois se casaram. O casamento deles não foi fácil. Eles brigavam constantemente. E aqui tem um conflito de informações, tá? A versão dela é de que esse marido aí machucava ela. E a versão dele é o contrário, dizendo que não, que era ela, que ela agressiva e ela que usava substâncias lá, tudo, e complicava mais ainda o casamento. Enfim, os dois estavam juntos com o primeiro filho que ela engravidou com 17 anos. Depois de um tempo, ela engravida uma segunda vez desse cara e dessa vez ela vai ter uma menina. Mas as brigas continuavam sérias, e eu digo sérias mesmo porque a polícia foi chamada várias vezes, tá? Então, depois de 2 anos de casamento aproximadamente, os dois se divorciam. E ela, então, está com 2 filhos, né? Mãe solteira. Ao invés de ficar cuidando dos filhos, o que ela faz? Ela larga os filhos com a avó,
com a mãe dela no caso, e ela vai morar com um cara que vendia substâncias ilícitas. E nessa época aí, ela vai ser presa novamente, porque ela vai ser pega também vendendo essas substâncias na rua. Ela vai ser condenada a 27 meses de prisão e mais 4 anos de condicional. Então, em novembro de 2000, ela entra na cadeia e fica lá por um tempo. E ela sai em outubro de 2001, mas ela ainda tem a condicional, tá? Ela saiu, mas ela não pode estar usando substâncias nem nada, e a polícia vai estar fazendo um teste ali. E se caso ela for pega, então, usando substâncias novamente, ela tem que voltar para a cadeia. Mas assim que ela saiu da cadeia, parece que a vida dela melhorou, né? Ela ficou um tempo lá, né, sem usar nada, enquanto ela estava presa e tal. Então, ela consegue um emprego, parece que está indo tudo bem. Até o ex-marido deixa as crianças ficarem com a mãe, assim, durante o final de semana e tal, porque ele estava confiando mais nela. Só que isso tudo vai mudar alguns meses depois somente, tá? Ela vai perder esse emprego e ela vai começar a não pagar mais o aluguel da casa. Então, depois de um tempo, ela é mandada sair ali do apartamento e ela acaba indo morar nas ruas. E lá ela também trabalha como dama da noite para estar ali sustentando, né, o vício dela. Enfim, nessa época aqui, então, que ela está morando nas ruas, que chega o amigo do Ejaz e conhece ela. Então esse amigo vai pro Ejaz e fala: olha, tem uma menina aqui que eu conheci, que ela é mãe solteira, tem 2 filhos, está numa situação bem complicada nas ruas, não tem um apartamento aí que você tenha para deixar ela dormir, né, alguns dias para ter um teto e tal. E o Ejaz fala: não, eu tenho um apartamento lá que não está alugado, ela pode ficar lá. Ele deixa ela ficar nesse local, só que tem uma grande diferença, tá? Aqui ele está ajudando uma mulher, e o Ejaz, ele era uma pessoa de muito bom coração e muito religioso também, né? Então, aquele dia que ela se muda para esse apartamento, ele não consegue dormir à noite, porque esse apartamento que ele tinha era num bairro bem barra pesada. Então, ela sendo mulher, ele fica desesperado e ele liga no meio da noite para ela e fala: olha, você tá dormindo aí, mas esse lugar não é legal para você ficar, eu não vou conseguir dormir direito, né, sabendo que você tá aí nesse lugar super perigoso. Então você faz o seguinte: arruma todas as suas malas aí e vem onde eu moro, você dorme aqui os dias que você precisar até você arranjar um emprego, e eu vou ficar na casa de um amigo. Por que ele fez isso? Porque, segundo a religião dele, ele não podia estar morando no lugar junto com uma mulher se ele não fosse casado com ela. Bom, assim ela aceita também, ela vai e fica lá durante quase 2 meses. Além dele ter deixado ela morar lá, ele começa a pagar a faculdade dela para ela conseguir um emprego melhor. Então passa esses 2 meses e o Ejaz fala: olha, eu preciso voltar. Você não conseguiu um emprego melhor? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver essa situação? E ela fala que ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer. E ele fala ainda pra ela, fala: olha, só posso estar morando ali junto, né, com uma pessoa de um sexo diferente se a gente for casado. E ela então fala: então a gente se casa. E em 5 de outubro de 2002, os dois realmente se casam. Bom, eu preciso também colocar um parênteses aqui nessa história, tá, pra gente entender bem. O Ejaz, ele se casou com essa mulher, mas ele não sabia do passado dela, tá? Ele não sabia que ela tinha uma ficha criminal e ele também não sabia que ela usava substâncias e nem que ela bebia também. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no final do vídeo. Fica até o final, tá? Que eu tenho um recado muito importante para vocês. Bom, então eles começam ali a morar juntos, né? São realmente casados e com o tempo eles começam a se apaixonar um pelo outro. Ou ele começa a se apaixonar por ela. Bom, vocês vão dar a opinião de vocês no final do vídeo também, tá? Por favor. Ela também começa a fazer tudo para conquistar ele cada vez mais. Ela vai frequentar a mesquita com ele, ela se converte para o Islã, ou pelo menos diz que se converteu para o Islã, começa a usar o hijab, né? Aquele véu e tudo, faz tudo para conquistar ele. E com o tempo, ela começa a mostrar a verdadeira face, porque ela vai começar a ter muitas crises de ciúmes, e do nada, e sem razão nenhuma, tá? Porque o Ejaz, ele era realmente um homem muito sincero e muito honesto. Ele nunca traiu ela. E muitos amigos vão chegar a ver ali ela brigando com ele por causa de ciúmes e tal, né, confrontando ele. E teve um amigo que dá até um depoimento na hora do julgamento, contando que ele viu um dia essa briga e que ela estava
ali machucando ele várias vezes e ele nunca levantou a mão para ela. E, aliás, o que ele estava fazendo no momento da briga era se tampar, assim, se proteger dela, sabe? Foi isso que ele fez. Os amigos também contam que ela saía de casa e falava para ele que ela ia estudar ou algo assim, mas ela acabava indo na casa de amigos para usar substâncias sem o Ejaz saber. Teve vezes também que ela não dormiu em casa e quando ele perguntava, ela dava alguma desculpa ou então ela até respondia que não era da conta dele. E muitos amigos também falaram que o Ejaz chegou a contar para eles que ela simplesmente tirou grandes quantias de dinheiro da conta dele sem pedir permissão. Simplesmente foi lá, pegou o cartão e sumiu com o dinheiro. E lembrando que nessa época aqui ela estava ainda em condicional, então ela não podia estar usando aí as substâncias ilícitas. E a polícia ia lá de vez em quando e fazia teste com ela, né, de sangue ali para ver se ela estava usando ou não, sem falar nada que estava indo. Teve um dia então que eles foram e fizeram o tal do teste. E esse dia realmente deu positivo. E ela teve então que ir até o tribunal para ir lá falar com a juíza, né? E a juíza ia decidir o futuro dela. Bom, ela chegou lá e a juíza falou: não, realmente, você vai ter que voltar para a prisão e cumprir mais tantos meses. Ela então deu mais ou menos um mês para ela organizar a vida dela ali. Então, isso era ali no final de março de 2003, tá, que aconteceu, e ela teria que voltar para a cadeia no dia 1º de maio de 2003. Então, com essa decisão ali da juíza, ela volta para casa e realmente ela conta pro Ejaz, porque dali ela não tinha mais como ela esconder, né? Não vou ter que voltar para a cadeia, como é que eu vou, né, sumir do meu marido aqui e tal. Ela conta e então que o Ejaz começa a descobrir do passado dela que ele nem imaginava. E ela conta tudo, né? As substâncias ali que ela usava, tudo. E nessa mesma época também, o Ejaz acaba descobrindo por amigos que ela teria traído ele nos 2 primeiros meses de casamento com o seu ex-namorado. E além disso, ela chegou a engravidar do cara e tirou a criança. O Ejaz sempre foi essa pessoa de um coração gigante, né? Ele sempre gostou muito de ajudar as pessoas, mas isso já era demais. Ele foi realmente muito enganado por essa mulher. Então ele decide realmente pedir o divórcio. E ele pede para ela sair da casa e ele oferece para pagar um hotel para ela ficar até chegar o dia dela entrar na cadeia. Ela foi para esse hotel, mas ela acabou voltando no meio da noite só para brigar com ele. Uma confusão gigantesca. Bom, aí nesses dias mesmo que tudo está acontecendo, esse transtorno enorme na vida do Ejaz, ele liga para a ex-sogra, porque eles eram realmente muito amigos. E ele conta toda a situação, tudo que ele tinha descoberto e que ele tinha pedido divórcio, que ela estava muito nervosa, aquela coisa tal. E a ex-sogra, que também era ex-policial, ela também fala assim, olha, essa mulher está muito complicada, não, você é uma pessoa de muito bom coração, mas isso aí já é demais. Se divorcia dela mesmo e, além disso, também pede uma medida protetiva, porque tá muito perigoso aí essa mulher que ela tá fazendo, tá te machucando e tal. E nessa ligação telefônica, o Ejaz ali pega o conselho mesmo da ex-sogra e ele fala, não, realmente, eu vou me divorciar mesmo e eu vou pedir essa medida protetiva. Eles desligam o telefone, mas essa vai ser a última vez que a ex-sogra vai ouvir a voz dele, tá? Porque depois daqui ele vai desaparecer e ele nunca foi na delegacia para pedir a tal da medida protetiva. Nas próximas 3 semanas, então, a ex-sogra, a ex-mulher e o filho dele, o Jordan, que estava com 11 anos nessa época, eles começam a ligar lá para casa para tentar falar, né, com ele, né, com o Ejaz, mas toda hora que eles ligam para casa, a mulher fala que, olha, o Ejaz está na mesquita, ele está no mercado, está em tal lugar, não está em casa. Tudo meio estranho, meio esquisito. Mais esquisito ainda porque o Ejaz não foi buscar o Jordan, né, para passear. Os dias foram passando e a ex-sogra ficou ainda mais desconfiada. Ela chegou a ir na mesquita onde ele frequentava e ficou lá praticamente o dia inteiro esperando ele aparecer, mas ele não apareceu. E falando com as pessoas de lá, as pessoas também falaram, olha, a gente não vê o Ejaz aqui há semanas já na mesquita. O que era também realmente muito estranho,
porque toda semana, ele era muito religioso, né? Ele estava lá. E elas continuavam ligando para casa, lembrando nessa época que eles não tinham celular, tá? Então tinha que ser telefone ali residencial mesmo. Continuavam ligando e ela dando desculpa, até que ela fala: olha, o Ejaz foi pro Paquistão, foi para lá, foi para visitar o país dele e vai ficar um tempo por lá. Aí que a ex-sogra ficou ainda mais desconfiada, porque ela falou: não, se ele foi para lá, pro país dele, ele iria levar o filho dele, porque ele já tinha levado o filho antes, o filho tinha gostado muito lá do país do pai, e ele tinha prometido pro filho que ele ia levar ele novamente. Então ela falou: não, tem alguma coisa errada. Então, no dia 1º de maio de 2003, vocês lembram dessa data? É a mesma data que a mulher teria que entrar na cadeia, né? Bom, nesse mesmo dia, olha a coincidência, a ex-sogra vai lá na casa, fala: não, eu vou lá na casa e vou falar com o Ejaz de uma vez por todas, porque isso aqui tá muito esquisito. Ela vai com o neto, o filho do Ejaz, né, no caso o Jordan. Os dois chegam lá, bate a campainha, ninguém atende. Começam a olhar pela janela e veem que não tem nada dentro da casa. Não tem nenhum móvel, não tem decoração, a casa simplesmente está vazia. E assim que eles estão ali, né, na propriedade, uma vizinha aparece e fala: olha, você está procurando pela Leá? Ela se mudou ontem. Ontem o caminhão passou aqui e levou o restante das coisas. Ela estava também vendendo os móveis aí esses dias e tal. Então elas ficaram ainda mais, né, ela ficou ainda mais desconfiada, a ex-sogra, e também tinha questão de uma galinha. Porque uma outra vizinha também chegou e falou: olha, só tem uma galinha ali no quintal. E essa galinha era do Jordan, porque o Ejaz, ele gostava muito também de cuidar de animais, né, de ter animais de estimação, e ele tinha essa galinha que ele tinha dado pro filho dele cuidar e tal. E daí ela falou: meu, como é que ele ia deixar a galinha aqui, sem dar comida, sem nada, e ir lá pro país dele? Impossível, né? O Jordan, que tinha 11 anos, falou pra avó: não, vamos entrar ali no quintal, vamos pegar minha galinha então, pelo menos, né, porque ela não vai ficar aqui sem comer, né? Então os dois pularam ali pro quintal e foram tentar pegar a tal da galinha. Só que no quintal tinha um rancho, e assim que eles chegaram naquele quintal, começou a vir aquele cheiro de podre, de coisa podre. Lembrando que a ex-sogra era também ex-policial. Ali naquele momento, ela já mais ou menos entendeu o que estava acontecendo. Bom, ela foi então tentar abrir ali, tinha algumas coisas na frente da porta desse rancho, tirou as coisas e tinha um colchão de espuma. Assim que ela levantou o colchão de espuma, o que tinha lá? É isso mesmo, gente, que vocês imaginam. Estava lá o Ejaz, já sem vida, e há muito tempo já que ele tinha perdido a vida. Ela vai desesperada então com o neto, né, na casa da vizinha, chama a polícia chega no local e realmente ali eles pegam, né, os restos, o que eles tiveram que identificar também, eles não conseguiam ali falar que era o Ejaz de cara, por quê? Primeiro porque estava sem essa parte de cima, e segundo porque estava ali num estado, né, de decomposição muito avançado, não sabia exatamente quem que era. Mas depois, feito ali os exames, eles já conseguiram confirmar que realmente era o Ejaz. E lembrando que o Ejaz tinha 41 anos de idade. Bom, assim que é feita aquela descoberta ali, é claro que a polícia vai atrás da mulher dele, né, da Lea. E aonde que ela está? Ela está na cadeia. Bom, então a polícia lá já colheu o depoimento dela e logo que eles começaram a perguntar, ela já confessou tudo. E agora eu vou contar para vocês a versão dos fatos que ela contou e depois a gente vai comparar com as evidências que a polícia encontrou. Então ela fala que o Ejaz chega em casa e começa a perguntar para ela sobre uma bolsa de documentos que ele tinha, onde que estava a tal da bolsa. Ela fala que ela não sabia de bolsa nenhuma e que ele começa a ficar nervoso e começa a brigar com ela. Ela diz que a briga começa a ficar tão acalorada e tal, que ela pega uma arma que eles tinham em casa e ela esconde essa arma embaixo da cama de um dos quartos, acaba indo para esse quarto e se trancando lá para se defender, então, porque o Ejaz estaria muito irritado. Ele começa a bater na porta, e ele chega a quebrar essa porta do quarto para entrar ali e, né, confrontar ela. Ela fala que nesse momento ela vai para o banheiro que tinha nesse quarto, se esconde por lá. Ele sai da casa e vai pelo quintal e pela janela do banheiro ele começa a tentar entrar ali também para pegar ela. Então ela diz que ela sai do banheiro, volta para o quarto, ele também retorna para esse quarto depois, ela pega a arma e ali ela atira nele,
Só que ela acha que o primeiro tiro não pegou nele, então ela atira também uma segunda vez. Esse tiro acaba atingindo o peito dele e ela diz que ele cai e que ele ainda fala, né? Você tirou minha vida. E dali ele começa a rezar, né, em árabe. Ela sai daquele local e quando ela volta, ela vê que ele já está sem vida ali no chão. Ela fala que depois disso, ela deixa o Ejaz naquele quarto durante muitos, mas muitos dias naquele estado ali, e só que começa a cheirar muito forte. E também ela, como ela sabia lá da religião dele e tal, dos costumes, ela decide pegar ele e levar ele para o banheiro e lavar, porque segundo a tradição lá, né, do Islã, você precisa lavar todo. Acho que também em outras religiões também faz a mesma coisa, né? Aí ela fala que os dias vão se passando e um certo dia ela passa ali no banheiro e ela vê que tem vermes no chão. Então ela decide pegar ele e carregar ele até aquele rancho. Só que ele estava muito pesado. Por esse motivo, ela pega uma espada que tinha ali na casa, que aliás era uma das coisas que ele vendia na loja dele também. E com esse utensílio, então, ela separa aqui para ficar mais leve. Depois disso, ela consegue realmente carregar ele e deixar ele naquele rancho lá onde ele foi encontrado. E essa parte de cima, ela coloca em uma sacola de lixo e vai na cidade e joga em uma lixeira qualquer. A polícia pergunta qual que era a lixeira que ela jogou, em qual local. Ela disse que ela não lembra. E a polícia também pergunta da arma, né, que ela usou. Ela falou que ela também jogou fora, mas ela não lembra aonde que ela jogou. Então aqui acaba a versão dela. Agora vamos entender o que a polícia descobriu. Primeiro, essa parte aqui e a arma, elas nunca foram encontradas até hoje. E a polícia vai na casa, né, investigar toda a cena por lá. E muitas coisas que eles descobriram lá, parecia que o depoimento dela estava correto, mas tinha outras coisas que não. Analisando o exame feito no Ejaz, a causa da morte foi realmente um tiro no peito e tinha marcas de pequenos arranhões, mas eles não conseguiram concluir se isso foi feito antes ou depois dele perder a vida. Esses pequenos machucados que foram encontrados nele pode ter sido porque na hora que ela separou aqui, né? Outra coisa também é que tinha um corte na perna esquerda, o que parecia que ela tentou separar isso aqui. E esse corte era tão grande que também chegou a danificar as partes íntimas dele também. Então ela pode ter tentado separar e até, né, rasgou até do outro lado ali, sei lá. E essa parte aqui ela não falou para a polícia, tá? E outra coisa também que o exame falava é que ele realmente tinha perdido a vida 2 ou 3 semanas antes dele ser encontrado ali. E aquela coisa de ela ter deixado ele durante alguns dias dentro da casa e depois no rancho realmente batia ali com as coisas que a polícia conseguiu verificar lá no local. Porque dentro daquele rancho tinha um número lá de insetos, o que dava a entender que ele realmente perdeu a vida antes, ficou um tempo dentro da casa e depois ele foi colocado lá naquele local. Tinha também uma marca no banheiro indicando que realmente ele deve ter ficado um bom tempo lá antes de ser levado para o rancho. E uma coisa que comprovou que algumas das coisas que ela falou eram mentiras foi que a polícia foi analisar o tal quarto, né, onde ela falou que tudo aconteceu. E analisando esse cômodo da casa, não tinha marcas ali de vermelho no chão, né, de coisas, vestígios de coisas, ou seja, aquele não foi o local onde tudo aconteceu. As portas também foram verificadas, não existia nada danificado nas portas ou na janela do banheiro, onde ela falou que ele tentou entrar, tentou arrombar, e também não tinha nenhum sinal de que a porta ou a janela tinha sido reformada recentemente. E também tem outra coisa muito suspeita dessa mulher, foi que logo depois de tudo acontecer, ela começou a vender as coisas dele. Ela começou a oferecer aos próprios vizinhos, se alguém queria comprar os móveis da casa e tal. Acabou que os vizinhos não queriam comprar móvel nenhum, mas de alguma forma ela conseguiu vender muitas coisas e tudo leva a pensar que isso tudo aconteceu ali no final de abril. Lembrando, eles estavam casados, os dois, somente aproximadamente 6 meses. 6 meses essa mulher tirou a vida dele. Bom, no final de abril ali então também ela vai numa loja e penhora um anel que era do Ejaz. Ela pega $40, né, por ter feito isso lá, só que esse anel dele valia $1.000.
Também tem outro documento que afirma que no dia 28 de abril ela vendeu os carros do Ejaz também para um homem chamado Walid Salam, que era lá um vendedor de loja de carros usados mesmo, e ele pagou $675 por todos os carros. Ele não sabia, claro, que o Ejaz tinha perdido a vida, e logo depois que ele viu a notícia, né, no jornal da TV, ele já entrou em contato com a polícia e falou: olha, eu comprei os carros dele alguns dias atrás. Enfim, e levou esse documento para eles também. E nesse mesmo dia, 28 de abril, ela também alugou um storage, que é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Você alugar um depósito para você colocar todas essas coisas lá dentro. E ela colocou muitos dos móveis e decorações da casa dentro desse depósito e pagou $400 adiantados para ficar, então, por 6 meses tudo aquilo lá, que seria mais ou menos o tempo que ela iria passar na cadeia, tá? Então, ela fez isso tudo pensando, depois que ela sair, ela teria as coisinhas de volta se ninguém descobrisse. Só que dentro desse depósito lá não estavam todos os móveis e decorações da casa, não. Muitos dos pertences do Ejaz, até hoje, ninguém sabe aonde que foi parar. O dinheiro também que ele tinha na conta, muita coisa, ela simplesmente desapareceu, ou ela gastou, ou, opinião minha, tá, pessoal, agora porque eu não vi ninguém falando sobre isso na internet, mas ou ela deu para algum laranja, né, para tentar então pegar isso depois que ela saísse da prisão. As únicas coisas que ficou ali para o filho dele foram os imóveis, é claro, alguns dos móveis que eles encontraram nesse depósito e também o anel que ela penhorou, que eles conseguiram recuperar. Isso tudo foi passado, então, para o filho do Ejaz. Agora, na versão dela, ela falou que fez tudo aquilo, que tirou a vida dele em legítima defesa. Mas a polícia acredita que ela fez isso depois que ele pediu o divórcio. E como ela sabia que ela iria ficar sem dinheiro e na rua, ela fez tudo isso e vendeu as coisas para ter mais dinheiro. O julgamento, então, inicia em maio de 2005. E tudo isso, é claro, que foi apresentado lá no tribunal e os jurados consideraram ela culpada e eles concluíram também que isso tudo foi premeditado. Então, logo depois sai a sentença, no dia 12 de maio de 2005 que essa sentença sai, e ela foi condenada à prisão perpétua. Eu também assisti um documentário muito interessante sobre esse caso, que é esse aqui. Isso aqui, na verdade, é uma série. O caso dela saiu na temporada 4, episódio 4, que foi de 2011. Ela está lá, então, contando essa mesma versão de que ele que machucava ela, que o relacionamento dela era muito complicado com ele, que ela fez isso em legítima defesa, porque se ela não tirasse a vida dele, ele iria tirar a vida dela. As autoridades encarregadas desse caso provam que ela estava ali mentindo. O filho dele, o Jordan, que já está bem maior aqui, né? Ele também aparece nesse documentário e no final você vê que ele é tão bom coração como o pai dele também. Apesar de ela ter acabado com a vida do pai e com a vida dele também, né? Porque ele perdeu um pai, o grande amor da vida dele, os dois eram realmente muito ligados. O Jordan, ainda no final do documentário, ele fala que ele perdoa ela sim. É bem interessante de assistir esse documentário, tá, gente? Se vocês quiserem, procura, porque aqui mesmo no YouTube tem em inglês, eu não tenho certeza se tem em português também. Se tiver, já comentem aqui aonde encontrar, só não coloca o link, tá, gente? Porque link vai pro spam. Só fala qual o título ali do vídeo que as pessoas conseguem encontrar aqui rapidinho também. E essa mulher aí, monstro, ela apelou pela sentença dela em 2007, o pedido dela foi negado e logo depois é lançado esse livro aqui, que é da escritora Judith A. Yates. Conta a história todinha deles, de A a Z, com todos os detalhes nesse livro. E depois que esse livro foi lançado, ela faz mais um pedido de apelação. E em maio de 2022, esse pedido foi negado. Então ela está presa e continua lá enfrentando a sentença de prisão perpétua. E esse caso aqui, ele me tocou muito porque a maldade extrema, né, do ser humano, extrema mesmo, quer dizer, ele deu todas as oportunidades para ela ali, para ela ter uma vida super tranquila, né, uma vida como a dele, de repente está ajudando as outras pessoas também, e olha o que ela dá em troca, né. E agora um alerta muito importante que eu trago aqui nesse vídeo. Bom, o Ejaz, ele se casou com essa mulher e ele não sabia do passado
criminoso dela, ele não sabia que ela usava substâncias, ele não sabia praticamente de nada sobre a vida dela. E aqui eu vou dar esse alerta para vocês, mas lembrando que eu não tô culpando a vítima, tá? Isso aqui não foi culpa dele não, mas eu tô mostrando para vocês que a gente pode evitar que esse tipo de coisa aconteça com a gente também. Antes de você colocar uma pessoa para morar na sua casa, né, um parceiro, uma parceira, antes de você mesmo até começar ali a se relacionar, a pensar a se casar com essa pessoa, faça uma investigação pessoal sobre a vida dessa pessoa também. E é muito fácil para a gente fazer essa investigação. Hoje em dia, com a internet, nós temos todos os recursos na mão. O que você vai fazer? Você vai pegar o RG do seu parceiro, da sua parceira, a data de nascimento, o nome completo, tudo certinho, e vai entrar no site da Polícia Civil do estado onde você mora, ou então do estado onde essa pessoa também morou. Eu vou colocar aqui para vocês na tela agora o site da Polícia Civil do estado de São Paulo, para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui do lado direito da tela, você vai rolando para baixo que você vai achar uma aba que tem ali como pesquisar antecedentes criminais. Sim, aqui você consegue descobrir se a pessoa já foi presa ou não. Então ali você consegue descobrir tudo, é muito rápido de fazer, gente, é uma pesquisa de 5 minutos que vai garantir a sua segurança. Não coloque uma pessoa dentro da sua casa que você não conhece. Outra coisa, faça essa pesquisa não só no site da Polícia Civil do estado onde vocês moram, mas faça também no site www.gov.br, que é esse aqui que eu tô colocando na tela para vocês. Ali vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vai abrir direto a página da Polícia Federal e ali você vai colocar todos os dados e vai conseguir, então, pesquisar os antecedentes criminais dessa pessoa. E se o seu parceiro ou parceira é daqui da Turquia, também tem como você fazer essa pesquisa aqui também no site, tá? Aqui não, na verdade, aí do Brasil, só usando o site lá pela internet. Então, você entra no sistema que nós chamamos de e-Devlet, que vai ser no site www.turquie.gov.tr. E aqui você vai seguir o mesmo esquema. Agora, para os meus amigos que moram em Portugal, Angola, Moçambique, eu não sei como funciona para pesquisar aí os antecedentes. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários, já para alertar as outras pessoas, já deixa aqui também, porque eu tenho certeza que deve ter algum sistema na internet também para fazer a mesma pesquisa. Então, deixa aqui nos comentários, tá? E comenta aqui também, gente, o que vocês acharam dessa história. É um caso realmente muito, mas muito triste, que aconteceu com um homem muito bondoso, de bom coração, que infelizmente encontrou, né, com uma pessoa muito malvada no meio do caminho. Que é isso que ela era uma pessoa muito, mas muito malvada. Também é muito importante a gente analisar aqui a história deles e parar de generalizar, né, esse preconceito aí que as pessoas têm com os muçulmanos, né? Eu recebo muitos comentários aqui do tipo, ele é um monstro porque ele é daquela religião. A pessoa ser de uma religião ou de outra não importa. O que importa é o que está aqui dentro, está na atitude da pessoa. É muito errado a gente condenar uma pessoa por causa do livro sagrado que ela carrega. Conheça a pessoa de verdade antes de chegar a uma conclusão sobre o caráter dela. O Ejaz era assim muçulmano, ele era uma pessoa muito caridosa, muito de bom coração mesmo, e ele não merecia esse fim trágico que ele teve. Comenta aqui o que vocês acharam do caso, tá? Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, por favor, para subir esse vídeo aqui mais no YouTube. Compartilha para mim também nas suas redes sociais. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.